Olá, Rafael, boa noite. Eu me chamo Vicente, tenho 29 anos e sou natural do sudeste da Virgínia, Estados Unidos, devido ao meu pai ter nacionalidade americana. A minha mãe é brasileira e no ano de 2016 eu passei as férias na casa dela, em Rosário de Limeira, em Minas Gerais. Bem, eu não vou negar que na época eu tinha duas namoradas, uma aí no Brasil e outra aqui nos Estados Unidos. Hoje, não tem nenhum problema eu falar sobre isso aqui no relato, afinal, eu não estou com nenhuma das duas. Mas não me entendam mal, eu não sou nenhum mau caráter. Porém, temos que concordar que namoro à distância nunca dá certo, e uma hora ou outra, alguma das partes, ou até mesmo ambos, sempre vão buscar alguém mais próximo, seja por diversão ou por carência mesmo. Ainda mais quando vem o período de faculdade. É impossível não se relacionar com o sexo oposto dentro de um colégio. Enfim, em 2016, eu e a minha ex-namorada Sheila, de 21 anos, aí do Brasil, decidimos acampar no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Já que estávamos cansados de ficar dentro de casa, então arrumamos as nossas coisas e partimos para a floresta. Os 2 primeiros dias foram ótimos. Encontramos um ótimo local, montamos acampamento, assamos uns peixes, observamos pássaros e foi incrível. Bem, no terceiro dia, estávamos no lago próximo, observando um bando de pássaros nadando na água. Estávamos em uma mesa de piquenique meio que conversando, quando uma menina se aproximou de nós. Ela era jovem, talvez uns 15 ou 16 anos, e ela nos disse que o seu pai tinha caído e ele precisava de ajuda. Nós nos oferecemos para pedir ajuda, mas ela disse que ele não estava ferido, e ela só precisava de alguém forte para ajudá-lo a se levantar. Então, fomos com a garota, pois a minha ex-namorada sabia os primeiros socorros e tínhamos um kit conosco. Então, ela nos levou para a floresta, por uma trilha, até chegarmos a um ponto, onde ela disse que ela e o seu pai haviam saído da trilha porque tinham visto um certo pássaro, e o seu pai era um ávido observador de pássaros. E foi aí que ele se descuidou e caiu no barranco. Estávamos relutantes, mas ali estava uma garotinha precisando de ajuda com o pai, então fomos atrás dela. Alcançamos o pai dela e, bem, algo não estava certo. Ele estava no chão como se tivesse caído, mas ele estava velho, tipo uns 70 anos, o que era estranho, porque a garota tinha 16 anos, e ela o chamava de pai e não de avô. Ela ficou em cima do barranco, enquanto eu desci e o ajudei a subir. Perguntei se ele estava muito machucado, e ele disse que não, que eles estavam bem agora e que podíamos ir embora. Lembro-me de olhar para a Sheila. Ela estava olhando para a garota, como se estivesse tentando comunicar algo telepaticamente com ela. Mas a garota estava olhando para o seu pai. Nós o ajudamos a subir na trilha. Fomos caminhando em silêncio, enquanto a menina falava dos pássaros que vimos durante o caminho de volta para o seu pai. Uma vez lá, o velho se voltou para nós com um olhar curioso, dizendo que podíamos ir embora naquele momento. Perguntei de onde ele era, e antes dele responder, eu percebi que ele estava com a mão por cima de uma faca de caça que estava no coldre em sua cintura. Ele demorou uns 10 segundos para falar que não era daquela região. Percebemos a situação tensa, então eu não fiz mais perguntas e fomos embora. Era uma situação estranha, apenas uma vibração estranha ao redor. Eu não sei como descrever,
Era como se o homem não quisesse que ela fosse buscar por ajuda. Mas como ela o fez, ele estava fazendo o possível para nos afastar deles o mais rápido possível. E assim que voltamos, alertamos as autoridades locais, mas acho que não deu em nada. E quando voltamos para casa, a Sheila examinou casos de crianças desaparecidas na área, mas não encontrou nada. Mas e se ela não fosse de lá? E ele a tivesse levado para outro lugar? Olhando para trás agora, eu sinto que deveríamos ter feito mais perguntas, mas não fizemos. E eu me arrependo disso. Em 2017, eu descobri que a Sheila se relacionava com um rapaz de sua faculdade. E no começo era só suspeitas, mas depois eu tive certeza e provas. Enfim, eu não fui o corno da história, porque antes disso eu já tinha a Rachel, uma vizinha que morava a 3 quadras da minha casa, e nos encontrávamos para correr no parque. Ficamos amigos e enfim começamos um namoro. E mesmo eu namorando a Sheila no Brasil, e antes de terminar com a Sheila, eu sempre a via quando ia passar uns tempos com a minha mãe no Brasil. Bem, no ano seguinte, eu terminei também com a Rachel. Sem motivo algum, apenas estava concentrado em outras coisas. Em 2019, eu morei perto do Great Dismal Swamp, o grande pântano na região da planície costeira do sudeste da Virgínia e nordeste da Carolina do Norte, entre Norfolk, Virgínia, e Elizabeth City, na Carolina do Norte. E durante a maior parte da minha vida, eu costumava fazer caminhadas e passeios de bicicletas ao longo de uma trilha com alguns amigos. Até então, eu nunca tive nenhum tipo de experiência assustadora lá, naquela área pantanosa. Mas também eu nunca me aventurei tão fundo nisso. Mais ou menos no centro dele, no lado da Virgínia da fronteira, está o Lago Drummond, que aparentemente é um dos únicos 2 lagos naturais na Virgínia. Eu nunca cheguei tão longe, mas pelas fotos que eu vi, parece simultaneamente misterioso e sereno, e gostaria de visitá-lo algum dia. É uma área estranha, porque parece tão antiga e intocada no meio de uma região densamente povoada da costa leste. Aparentemente, ele também tem algumas características geológicas estranhas, e algumas partes são conhecidas por afetar o funcionamento das bússolas. E por muito tempo foi um porto seguro para escravos fugitivos que se estabeleceram nas profundezas do deserto para evitar a recaptura. Bem, eu não consigo encontrar muita informação sobre o folclore, além de algumas lendas genéricas dos nativos americanos sobre fantasmas, um pássaro de fogo e bruxas que mudam de forma. Eu acredito no paranormal, pois já tive algumas experiências. E também sempre estou interessado em ouvir histórias de encontros inexplicáveis ou assustadoras. E este lugar parece totalmente um lugar onde você encontraria um lobisomem, se essa criatura fosse real aqui nos Estados Unidos. Bem, eu não tenho dúvidas de que muitos dos avistamentos de fantasmas devem ser atribuídos a fenômenos naturais, como o fogo da raposa, uma luz misteriosa emitida por certos fungos bioluminescentes que ocorrem particularmente em pântanos. Eu fiquei um pouco surpreso ao ver que ninguém relatou nenhuma experiência naquela região, dado o quão densa e remota ela fica em certos pontos. Aparentemente, também é um lugar muito fácil para se perder, no qual eu tenho certeza de que não é por nenhuma interferência magnética que afetem as bússolas, fazendo alguém se perder ali. Bem, aqui vai o relato do que aconteceu comigo naquele pântano. No verão daquele ano, eu estava fazendo trilha com a minha bike e mais 2 amigos.
e em um certo ponto da trilha, eu precisei parar para tirar água do joelho. Pedi que os meus 2 amigos fossem devagar na frente e que logo os alcançaria. Então, quando fui até uma árvore, a uns 20 metros da trilha, eu logo escuto um psiu. Olhei rapidamente e a uns 20 metros eu vi uma silhueta de um garoto de uns 10 anos se escondendo atrás da árvore. Eu não sabia que diabos o garoto estava fazendo ali, mas eu fui até a árvore onde ele estava escondido e, para minha surpresa, não tinha nada lá atrás. E foi aí que eu escutei um "Ei, psiu, tô aqui". E quando olhei para a linha de árvores à minha frente, eu pude ver a silhueta do garoto novamente se escondendo atrás de uma outra árvore a uns 30 metros de onde eu estava. Um forte calafrio percorreu o meu corpo, mas mesmo assim eu fui até lá. Afinal, era uma criança e que mal poderia me fazer. Isso era o que passava na minha cabeça. Mas, novamente, quando cheguei atrás daquela grande árvore, novamente não havia nada ali. E neste ponto, o medo já havia tomado conta de mim. Eu fui andando para trás, em direção à trilha, e foi quando ouvi o garoto me chamando de novo. A sua voz vinha do topo da árvore, e quando olhei para cima, lá estava ele sentado em um galho no meio da árvore. Ele ria e balançava os pés. A sua aparência era de um garoto normal, loiro, aparentando ter uns 10 anos de idade. Mas os seus olhos, isso sim era assustador. Eram totalmente negros e sem vida nenhuma. Ele ria como se zombasse do meu medo, e em uma velocidade surreal, ele escalou a árvore até o topo, sentou no galho mais alto e novamente ficou balançando os pés e me encarando. Porém, desta vez, ele não ria. Ele fechou a cara e lançou um olhar de ódio em minha direção. Eu nem preciso dizer que saí dali gritando pelos meus amigos. Voltei para a trilha, peguei a minha bicicleta e nunca me lembro de ter pedalado tão rápido em toda a minha vida. E quando alcancei os meus amigos, eu não consegui contar para eles o que aconteceu. Apenas passei acelerado por eles. Aquela trilha era o único caminho para voltarmos para nossas casas. Então, eu me recusei a voltar de bicicleta por aquele caminho. Liguei para o meu pai, que foi nos buscar na caminhonete. Os meus amigos acreditaram em mim, pois viram o meu estado naquele dia. E confesso que nunca mais me aventurei naquele pântano desde então. Eu sei que o lugar esconde os seus mistérios, mas, até hoje, eu não sei o que era aquilo que eu vi em forma de criança. Boa noite.